O sol poente de Lisboa tingia o céu de vermelho sangue quando João ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre: "Você não é mais meu filho." Seu pai, o implacável Armando Costa, patriarca de uma família de vinhos centenária no Douro, cuspiu-as como veneno, os olhos frios como o granito das vinhas antigas. João, com apenas 22 anos, sentiu o mundo ruir sob seus pés, o ar rarefeito do escritório familiar sufocando como uma herança indesejada de segredos e silêncios. Naquele instante, o relógio de parede, herança de avô para pai, parou de tic-taquear, como se o tempo se rebelasse contra a injustiça. João, com o coração partido em 1000 cacos de vidro de garrafa de vinho, ergueu o queixo, os lábios tremendo não de medo, mas de uma fúria quieta que ele ainda não compreendia. "Então que seja", murmurou, virando as costas para o homem que o gerara, sem imaginar que, anos depois, aqueles mesmos vinhedos guardariam a chave para sua redenção, e a ruína poética de quem o traíra. João saiu da casa solarenga em Vila Real sem olhar para trás, o eco de sua mala arrastando no cascalho como um adeus definitivo. As ruas empedradas do Douro engoliram, e ele, com o pouco dinheiro no bolso e um amor recém-descoberto por um rapaz do café local, jurou nunca mais voltar. Mas o destino, caprichoso como o rio Tejo, tinha outros planos. Em Lisboa, onde o fado ecoava nas esquinas e o mar sussurrava promessas de liberdade, João encontrou Miguel, e com ele, o primeiro vislumbre de um amor que valeria mais que qualquer herança. Os anos se desenrolaram como videiras selvagens, entrelaçando dor e esperança. João, agora com 32, trabalhava como restaurador de arte em um ateliê escondido no bairro Alto, onde as paredes de azulejos contavam histórias de amores proibidos. Miguel, seu companheiro há 10 anos, era professor de História na Universidade de Lisboa, um homem de olhos castanhos que viam além das fachadas, desvendando camadas de tempo como se fossem páginas de um diário antigo. Juntos, eles construíram uma vida modesta mas plena, um apartamento com vista para o Castelo de São Jorge, jantares à luz de velas com vinho do Porto roubado da memória, e noites em que o toque das mãos falava mais que palavras. Mas as sombras do passado nunca se dissipavam por completo. Toda a primavera, quando as flores de laranjeira perfumavam o ar, João sonhava com o pai, não com raiva, mas com uma saudade confusa, como se uma parte de si ainda estivesse enterrada na terra vermelha do Douro. "Ele me odiava por quem eu sou", confidenciava a Miguel nas madrugadas insones, o corpo encolhido sob os lençóis. Miguel, sempre o âncora, respondia com beijos suaves na testa: "Não era ódio, amor. Era medo. O medo dos homens como ele devora tudo o que não entendem." A notícia chegou como um trovão em dia de céu limpo: Armando Costa morrera de um ataque cardíaco durante uma colheita no vinhedo. O telefonema veio de um advogado impessoal, e quando a frieza do testamento lido em uma sala abafada de Lisboa. "João Costa não recebe nada", anunciou o homem de terno cinza, os olhos fixos em papéis amarelados. Seus irmãos mais velhos, Rui e Sofia, herdavam tudo: as quintas, as adegas, o império de vinhos que remontava ao século XVIII. Rui, o primogênito, sorriu com desdém, murmurando algo sobre escolhas erradas da vida. Sofia, a caçula, desviou o olhar, mas seu silêncio era cúmplice. João sentiu o velho ferimento reabrir, mas dessa vez, uma faísca de curiosidade acendeu. Porque o pai, em seus últimos anos, enviara cartas esporádicas, breves, sem assinatura, mas com postais do Douro ilustrando vinhas ao amanhecer. Porque, em uma delas, lera: "Perdão é como vinho, melhora com o tempo." Ele guardara aquelas missivas em uma caixa debaixo da cama, relendo-as em momentos de fraqueza, questionando se era ilusão ou um sussurro de arrependimento tardio. Miguel o incentivou a investigar. "Vai até lá, João. Não pela herança, mas pela paz que você merece." Assim, sob um céu de setembro carregado de nuvens, eles pegaram o trem para o norte, o apito da Maria fumaça ecoando como um chamado ancestral. O Douro os recebeu com sua beleza selvagem, em costas terraceadas de vinhas, o rio serpenteando como uma veia de safira, e o ar impregnado do aroma terroso de uvas maduras. A casa solarenga, agora sob o comando de Rui, erguia-se imponente, mas João notou as rachaduras nas paredes, como se o prédio sentisse a ausência do antigo senhor. Rui os recebeu com hospitalidade fingida, os olhos calculistas varrendo Miguel como se ele fosse uma ameaça invisível. "Irmão, que surpresa! Veio reclamar o que não lhe pertence." A ceia foi tensa, servida em porcelanas de herança, com Sofia calada ao lado do marido, um banqueiro lisboeta de risos forçados. Conversas superficiais sobre o mercado de vinhos mascaravam o veneno, comentários velados sobre famílias modernas e tradições que se perdem. Miguel apertou a mão de João sob a mesa, um lembrete silencioso de que o amor deles era mais forte que qualquer herança envenenada. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas janelas entreabertas, João não conseguia dormir. Seus pés o levaram ao antigo escritório do pai, agora trancado, mas a chave ainda escondida no nicho da lareira, um segredo de infância.
A porta rangeu ao abrir, e o cheiro de couro velho e tabaco o envolveu como um abraço fantasmagórico. Sob a luz fraca de uma lanterna, ele remexeu nas gavetas, encontrando pilhas de contas, rótulos de garrafas e, no fundo de uma caixa de charutos, um envelope selado com cera vermelha, marcado com as iniciais JC. O coração de João disparou. Dentro, não um testamento, mas um diário, páginas amareladas, escritas na caligrafia trêmula do pai. As primeiras entradas falavam de negócios, colheitas ruins, mas aos poucos, revelavam o abismo: meu filho João. Ele é como eu era na juventude, cheio de fogo. Mas este mundo não perdoa os diferentes. Eu o protejo expulsando, para que não sofra como eu sofri. Lágrimas embaçaram a visão de João. O pai, casado por conveniência, escondera seu próprio segredo, um amor juvenil por um marinheiro do Porto, sufocado pela família e pela sociedade conservadora do Douro. Mais adiante, entradas sobre Rui e Sofia: meu primogênito é ambicioso demais, cobiça o que não construiu. Escrevi um codicilo secreto, escondendo parte da herança para João, terras no Vale Oculto, com as melhores vinhas, intocadas. O codicilo, datado de 2 anos antes, transferia uma porção substancial para João, sob condição de provar seu valor como Costa, não como vítima. Mas onde estava? O diário mencionava um esconderijo, sob a vinha da avó, onde o rio beija a terra. Amanheceu com João e Miguel descendo as encostas íngremes, o orvalho molhando suas botas. O Vale Oculto era um paraíso esquecido, vinhas antigas, uvas escuras como segredos, e uma cabana em ruínas coberta de era. Cavando sob as raízes, como o diário indicava, encontraram uma caixa de metal enferrujada, contendo o codicilo original, joias da avó e um mapa de terras que valiam milhões. Mas o verdadeiro tesouro era uma carta final: filho, se leres isto, sabe que te amei mais que a mim mesmo. Use isso para curar, não para ferir. Quebra o ciclo. O retorno à casa solarenga foi um furacão. Rui, ao ver o documento, empalideceu, acusando falsificação. Você mentiu para si mesmo, pai sempre te desprezou, gritou, enquanto Sofia, finalmente rompendo o silêncio, confessava: ele nos obrigou a jurar segredo. Temia pelo escândalo. A briga escalou, com Rui ameaçando chamar a polícia, mas João, com a voz firme como as raízes das vinhas, ergueu o diário. Não é vingança que busco, irmão. É verdade. E a verdade liberta a todos nós. Miguel, ao lado dele, acrescentou com calma: vocês podem manter o império visível. Mas estas terras... elas voltam para onde pertencem, para a família que o pai realmente queria preservar. A tensão no ar era palpável, como o ar antes de uma tempestade no Douro. Rui, acuado, revelou seu próprio segredo em um surto de raiva: eu sabia do codicilo e o escondi. Porque se você voltasse, exporia que pai. Que ele era como você. Um fraco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia chorou, abraçando João pela primeira vez em anos. Perdoa-nos. Éramos cegos pelo medo. Naquele momento, o conflito não era mais sobre ouro, mas sobre almas partidas. João sentiu o peso do perdão como uma colheita abundante, amargo, mas necessário. Dias se transformaram em semanas enquanto o processo legal se desenrolava nos tribunais de Vila Real. João, assessorado por um advogado de confiança de Miguel, um homem discreto que conhecia os meandros da lei portuguesa como as curvas do Tejo, apresentou o codicilo e o diário como prova irrefutável. Os juízes, velhos como as oliveiras do Douro, ouviram com expressões impassíveis, mas nos intervalos, cochichos sobre justiça poética escapavam. Rui contratou os melhores advogados de Lisboa, argumentando a insanidade do falecido, mas cada testemunha, trabalhadores das vinhas que viram Armando assinar o documento em segredo, desmontava sua defesa como videiras podadas. Enquanto isso, em Lisboa, a vida de João e Miguel pulsava com uma intensidade nova. As noites eram preenchidas por discussões profundas sobre o que significava herdar não só terra, mas responsabilidade. Essas vinhas não são só vinho, amor, dizia João, traçando mapas na mesa da cozinha. São a história de pessoas como nós, silenciadas, mas resilientes. Miguel, com seu conhecimento histórico, mergulhava em arquivos da universidade, descobrindo que a família Costa tivera amantes proibidos por gerações, amores que moldaram o império às escondidas. Um conflito inesperado surgiu quando Sofia ligou, voz trêmula: Rui está destruindo tudo. Ele quer vender as terras para estrangeiros, apagar o legado. João hesitou, o velho ressentimento borbulhando, mas Miguel o convenceu: vai. Não por ele, mas por ela, e por você. Assim, eles retornaram ao Douro, encontrando a casa em caos. Rui, embriagado por uísque importado, gritava ordens para corretores, enquanto Sofia se escondia nos jardins, colhendo rosas murchas como seu espírito.
O confronto no salão principal foi o primeiro verdadeiro clímax. Você é um ladrão, João, rugiu Rui, o rosto vermelho como as uvas de Tempranillo. Pai te deu isso por pena, não por amor. João, pela primeira vez, não recuou. Pena? Ele me deu por justiça, a mesma que você nega a todos nós. Miguel interveio, sua voz um bálsamo calmo. Rui, pare. Isso não é sobre terra. É sobre o homem que você enterrou 2 vezes, uma no túmulo, outra na mentira. Naquele instante, um raio de sol filtrou pelas janelas altas, iluminando o retrato do pai na parede, Armando jovem, com olhos que agora pareciam suplicantes. Rui desabou em uma cadeira, as mãos tremendo. Eu odiava por ser fraco. Por esconder quem era, me deixando carregar o peso sozinho. As palavras saíram como confissão, revelando o irmão não como vilão, mas como prisioneiro de suas próprias inseguranças. João, tocado pela vulnerabilidade, estendeu a mão. Então liberte-se, irmão. Juntos, podemos honrar o pai de verdade. A reconciliação foi frágil, como uma ponte sobre o abismo do rio. Sofia, aliviada, propôs uma divisão. Rui ficaria com as adegas centrais, João com as terras ocultas, e ela mediaria como guardiã das tradições. Mas o destino, sempre tramando, jogou outra carta. Durante a reforma da cabana no Val, trabalhadores encontraram uma adega secreta, lacrada desde o século XIX, contendo garrafas raras de vinho, o Elixir Costa, uma safra lendária que valia fortunas em leilões internacionais. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jornais de Lisboa estampavam herança escondida do Douro, segredos de uma família dividida. Repórteres acampavam na porta da casa, microfones estendidos como vinhas invasoras. Rui viu a oportunidade de glória, propondo vender tudo para um consórcio francês, mas João recusou. Não. Isso pertence ao povo do Douro, aos que plantaram, colheram e sonharam. Com Miguel, ele planejou um festival anual, Vinhos do Coração, doando parte dos lucros para abrigos GLBT no norte de Portugal, transformando maldição em bênção. Contudo, o conflito interno de João fervia. Em uma noite chuvosa, sozinho na cabana, ele releu o diário do pai, questionando: por que me esconder isso em vida? Por que o silêncio custou tanto? Lágrimas misturaram-se à chuva batendo no telhado de telhas vermelhas. Miguel o encontrou ali, encolhido, e o abraçou com força. Porque o amor verdadeiro é corajoso demais para alguns. Mas o nosso? Ele brilha, João. Como o sol no Tejo. O passo seguinte foi um risco calculado. João convidou Rui para uma caminhada pelas vinhas ao amanhecer. O ar fresco carregava o perfume de terra úmida, e enquanto pisavam as fileiras de uvas, João compartilhou histórias de sua vida em Lisboa, as noites de fado onde dançavam como se o mundo acabasse, os amigos que formaram uma família escolhida, a luta contra o preconceito nas ruas conservadoras do norte. Rui ouvia, o rosto endurecido suavizando aos poucos. Eu casei com Ana por dever, mas nunca amei de verdade, admitiu, voz rouca. Você e Miguel. Invejo isso. Aquele momento de honestidade plantou a semente de uma aliança improvável. Juntos, eles enfrentaram os compradores estrangeiros em uma reunião tensa no hotel de Peso da Régua, negociando termos que preservassem o legado local. Sofia, agora aliada firme, trouxe documentos antigos provando a origem das terras, outorgadas a um ancestral homossexual que escapara da Inquisição, escondendo-se nas colinas. Somos feitos de histórias como essa, disse ela, olhos brilhando com orgulho recém-descoberto. Mas o verdadeiro teste veio com uma reviravolta chocante. Um primo distante, Eduardo, emergiu das sombras de Coimbra, alegando ser o herdeiro legítimo das terras ocultas por laços de sangue ignorados. Eduardo, um homem amargo e endividado, via no Elixir Costa sua salvação financeira, e contratou detetives para desenterrar provas de que o codicilo era forjado. A mídia, faminta por drama, transformou o caso em novela nacional, Batalha pelo Tesouro Gay do Douro. João sentiu o pânico apertar o peito, como uvas esmagadas sob pés impiedosos. E se perdermos tudo de novo, confidenciou a Miguel em uma ponte sobre o rio, o vento levando suas palavras. Miguel, firme como as muralhas de Lisboa, respondeu: perdemos o quê? O amor. A verdade. Isso ninguém tira. Eles redobraram esforços, consultando historiadores e genealogistas, descobrindo que Eduardo era, na verdade, fruto de um caso extraconjugal do avô, um segredo que invalidava sua reivindicação. O clímax judicial ocorreu em um tribunal lotado de Vila Real, sob um céu de tempestade que espelhava o tumulto interior. Eduardo, com olhos venenosos, acusou João de manipulação sentimental, mas quando o juiz leu o diário de Armando em voz alta, passagens sobre amor paterno incondicional, o salão silenciou. Rui, surpreendendo a todos, testemunhou a favor do irmão: eu escondi o codicilo por medo.
mas hoje, escolho a família. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia, e até Eduardo, derrotado, murmurou um pedido de desculpas antes de sair. Com a vitória, João não celebrou com champanhe, mas com um brinde simples na cabana, vinho do elixir, derramado na terra em homenagem ao pai. "A justiça que cura", disse ele, erguendo a taça para Miguel, cujos olhos refletiam o luar prateado do rio. A calmaria pós-tempestade durou pouco. Com as terras seguras, João mergulhou na revitalização do vale oculto, plantando novas videiras resistentes ao clima, variedades que simbolizavam resiliência, como ele próprio. Miguel, entre aulas na universidade, ajudava a catalogar as garrafas antigas, cada rótulo uma janela para o passado. "Olha isso!", exclamou um dia, segurando uma garrafa empoeirada. Safra de 1927, o ano em que Portugal legalizou uniões civis em segredo para casais como o nosso ancestral. Seus risos ecoaram na adega fresca, um bálsamo para as cicatrizes antigas. Sofia tornou-se uma presença constante, transformando-se de espectadora passiva em parceira ativa. "Eu sempre soube que Rui era o forte da família, mas você. Você é o coração", confidenciou ela durante uma colheita, as mãos sujas de terra unindo-as como irmãs de sangue e escolha. Juntas, elas planejaram o primeiro Festival Vinhos do Coração, barracas com degustações, palestras sobre história que no Douro, e um palco para artistas GLBT locais, sob as estrelas de um céu nortenho vasto. Rui, ainda lutando com seus demónios, participou relutantemente. "Não sou bom nisso de inclusão", grunhiu, mas João o desafiou: "Experimente. Por uma noite, seja o irmão que pai sonhou." Na véspera do evento, um conflito interno explodiu quando Rui confessou a João, em particular, sua atração reprimida por um enólogo italiano que trabalhava nas adegas. "É como uma praga, isso. Me consome." João, em vez de julgar, compartilhou sua própria jornada. "Não é praga, Rui. É vida. E a vida no Douro floresce quando você a deixa crescer." O festival amanheceu radiante, com o sol beijando as encostas como um amante paciente. Centenas de visitantes, de Lisboa cosmopolita a vilarejos remotos, lutaram o vale, o ar vibrante com fado moderno misturado a jasquier. Miguel discursou sobre legados escondidos, sua voz ecoando como o rio: "Cada garrafa aqui guarda uma história de amor negado, mas não destruído." João, ao lado dele, sentiu o peito inchar de orgulho, o amor deles um farol para os jovens que se aproximavam timidamente, olhos cheios de perguntas não feitas. Mas o idílio foi interrompido por uma reviravolta sombria. Anónimos começaram a espalhar boatos na imprensa local, acusando João de roubar a herança familiar para a agenda política. Cartazes difamatórios surgiram nas ruas de Vila Real, com caricaturas cruéis dele e Miguel, e quando o preconceito que os expulsara anos antes. A polícia investigava, mas o dano estava feito: cancelamentos de reservas, olhares hostis nos mercados. João, ferido mas não quebrado, confrontou Rui: "Foi você. Uma última tentativa de me derrubar." Rui, olhos avermelhados, negou veementemente: "Eu mudei, irmão." Mas olhe para Eduardo, ele jurou vingança no tribunal. A suspeita caiu sobre o primo, que, de fato, fora visto em bares sombrios de peso da régua, sussurrando venenos. Miguel, com sua mente analítica, rastreou as origens dos boatos até um perfil falso online, ligado a dívidas de Eduardo com agiotas locais. O confronto final com Eduardo ocorreu em uma adega abandonada à meia-noite, sob a luz trêmula de lanternas. João e Miguel o esperaram, flanqueados por Rui e Sofia, uma frente unida pela primeira vez. "Acabou, primo", disse João, voz firme. "Sua raiva não nos define mais." Eduardo, encurralado, desabafou: "Vocês têm tudo: amor, terra, perdão. Eu? Nada além de sobras." Em um gesto de misericórdia inesperado, João ofereceu: "Junte-se a nós. Trabalhe nas vinhas. Encontre seu lugar." Eduardo hesitou, lágrimas escorrendo, antes de assentir: "O primeiro passo é uma redenção própria." Com os boatos desmascarados, o festival não só sobreviveu, mas floresceu. Uma multidão aplaudiu quando João e Miguel dançaram no palco, mãos entrelaçadas, simbolizando vitórias invisíveis. Naquela noite, sob fogueiras crepitantes, João sussurrou para Miguel: "Você me salvou mais vezes que eu conto." Miguel sorriu: "Não, amor. Você se salvou. Eu só segurei a luz." A vida seguiu, tecendo novos fios. Sofia divorciou-se do marido controlador, abrindo uma pousada no vale para viajantes um refúgio de azulejos coloridos e histórias compartilhadas. Rui, explorando sua identidade, viajou para Lisboa com o enólogo italiano, retornando transformado, mais leve, mais irmão.
Eduardo provou seu valor nas colheitas, suas mãos calejadas ganhando calos de trabalho honesto. Para João, o ápice emocional veio em uma visita ao túmulo do pai, no cemitério sombreado de ciprestes. Ele levou uma garrafa do elixir, derramando libações na terra. Pai, eu entendo agora. O silêncio era sua prisão, mas eu quebrei as correntes. O vento levou as palavras, e pela primeira vez, João sentiu paz, não a ausência de dor, mas sua transmutação em força. O sucesso do festival ecoou além das fronteiras do Douro, atraindo olhares de enófilos internacionais e ativistas de direitos humanos. Convites choveram, palestras em Porto, entrevistas na RTP, até uma menção em um documentário da BBC sobre legados que era na Europa. João, antes recluso em seu ateliê de azulejos, agora navegava esse novo mundo com uma graça adquirida, sempre com Miguel ao lado, o historiador que transformava fatos em narrativas inspiradoras. Mas o crescimento trouxe novos conflitos. Um investidor americano, charmoso mas implacável, ofereceu uma fortuna por uma parceria exclusiva no Elixir Costa, prometendo a expansão global. Pense no impacto, João, disse o homem a um jantar no Hotel Infante de Sagres, taças de cristal tilintando. Rui, tentado pela visão de riqueza fácil, pressionou, é uma chance de ouro. Não jogue fora por idealismos. Sofia, cautelosa, alertou, lembra do que os estrangeiros fizeram com outras quintas. Engoliram e cuspiram os ossos. João passou noites em claro, pesando o sonho contra a realidade. Se aceitarmos, perdemos a alma, confidenciou Miguel durante um passeio pelo Chiado, onde as estátuas de Camões pareciam vigiar seus passos. Miguel, traçando padrões nas calçadas de mosaico, respondeu, a alma não se vende, amor. Ela se cultiva. Inspirado, João rejeitou a oferta em uma carta pública, publicada no Público, o Douro não é mercadoria. É memória viva, para todos que ousam amar. A decisão gerou ondas de choque. Rui explodiu em raiva, você nos condena à mediocridade, gritando em uma chamada de vídeo, o rosto distorcido pela tela. Mas o conflito se aprofundou quando Sofia revelou um segredo próprio, eu tenho uma filha, João. De um relacionamento passado, com uma mulher. Escondi por medo de pai, de Rui. De tudo. A confissão, sussurrada em um café de régua com aroma de pastéis de nata, uniu-os ainda mais. Você não está sozinha, disse João, abraçando-a, somos a família que escolhemos ser. Essa revelação trouxe uma reviravolta emocional. Sofia apresentou a filha, Clara, uma adolescente de 16 anos com olhos curiosos e dreads coloridos, fugida de um internato conservador. Clara idolatrava João, vendo nele o herói das vinhas que era. Como você sobreviveu ao ódio? Perguntou ela durante uma visita ao vale, colhendo uvas com mãos hesitantes. João, recordando sua própria juventude, respondeu, com amor. E com amigos que viram sua luz quando você não via. Miguel, mentor natural, organizou workshops para Clara, lições de história que entrelaçavam o passado português com identidades fluídas. Mas o idílio familiar foi testado quando Clara se apaixonou por uma garota local, filha de um vinicultor tradicional. O pai dela, um homem de bigodes grisalhos e crenças arcaicas, proibiu o romance, e quando o passado de Armando. É uma aberração, bradou em uma assembleia da comunidade, ameaçando boicotes ao festival. João, sentindo o eco de sua própria expulsão, interveio com diplomacia feroz. Convocou uma reunião no salão da Casa Solarenga, com Rui e Sofia ao lado. Senhor Ferreira, o amor da sua filha não rouba nada, ele enriquece. Como o vinho que compartilhamos há gerações. Palavras foram trocadas, acusações voaram como granizo, mas Miguel, com um vídeo antigo de casais que era no Douro pré-Salazar, desarmou o homem, sua família construiu isso sobre segredos como o nosso. Não os repita. O Ferreira, tocado pela vulnerabilidade, recuou. Clara e sua namorada, Inês, dançaram no próximo festival, um símbolo de gerações se entrelaçando. Rui, testemunhando, murmurou para João, você tem razão. O dinheiro compra garrafas, mas não corações. Sua jornada continuou em silêncio, ele começou terapia em Porto, explorando camadas de identidade que o pai nunca ousara tocar. Para João e Miguel, o ano culminou em um marco pessoal, o aniversário de 10 anos juntos, celebrado em uma escapada para Sintra, onde neblinas encantadas envolviam o Palácio da Pena. Sob um céu estrelado, Miguel ajoelhou-se, não com anel, mas com um azulejo restaurado por João, gravado com amor eterno. Case comigo, no civil, no coração, onde quiser. João, lágrimas fluindo, aceitou, sim, para sempre. A cerimônia, simples em uma capela do século XVII no Douro, reuniu todos, Sofia com Clara, Rui com seu companheiro novo, até Eduardo como padrinho improvável. O padre, um aliado que era, abençoou a união com palavras de fado,
no amor, encontramos a herança verdadeira. Mas enquanto brindavam, um mensageiro chegou com notícias alarmantes. Uma praga fúngica atacava as vinhas do vale, ameaçando o elixir. O pânico se instalou como névoa matinal. Especialistas de Bordeaux foram chamados, mas os custos eram astronómicos. Rui propôs vender ações das adegas centrais, mas João viu a oportunidade em união. Vamos pedir ajuda à comunidade. Crowdfunding online, apoiado por influenciadores GLBT, fluiu como vinho generoso. Trabalhadores locais, inspirados pelo festival, doaram horas extras. Clara e Inês organizaram um concerto beneficente, Vozes Jovens e Quando Solidariedade. A batalha contra a praga foi épica, noites de pulverização sob chuva, dias de poda exaustiva. João, exausto mas determinado, encontrou força nas cartas do pai, agora emolduradas na cabana. Resiliência é a raiz mais profunda, leu em voz alta para Miguel, cujas mãos calejadas seguravam as dele milagrosamente. As vinhas sobreviveram, mais fortes, produzindo uma safra lendária, o Renascimento Costa. Com a safra salva, o Império Costa renasceu mais inclusivo. João expandiu o festival para uma rede, edições em Lisboa e Porto, focando em narrativas regionais. Miguel publicou um livro, Vinhas Escondidas, Amores Proibidos no Douro, que se tornou best-seller, desenterrando histórias de amantes do século XIX que se comunicavam via rótulos de garrafas. Você me deu as palavras, dedicou a João, em uma noite de lançamento no Livraria Bertrand, onde o ar cheirava a papel antigo e possibilidades. Rui, agora abertamente bissexual, assumiu um papel de embaixador, viajando para feiras de vinhos na Europa com seu parceiro, Luca. Nunca pensei que liberdade tivesse gosto de tempranil, brincou ele em uma videochamada, o sotaque italiano de Luca rindo ao fundo. Sofia, com Clara e Inês, transformou a pousada em um centro comunitário, oferecendo terapias e workshops para famílias lidando com coming out. Mas o passado, como raízes profundas, sempre temem brotar. Uma carta anônima chegou à casa solarenga, o verdadeiro segredo do codicil não foi revelado. Há mais, e custará caro. Assinada com um selo antigo, remetia a um advogado falecido, mentor de Armando. João, intrigado e apreensivo, viajou com Miguel a Coimbra, cidade de estudantes e segredos universitários, onde o Mondego fluía preguiçoso sob pontes romanas. No arquivo da universidade, poeira dançando na luz filtrada, encontraram o testamento final de Armando, não um codicil, mas uma fundação secreta, Fundação Costa Livre, dotada com ações em vinícolas europeias, destinada a causas GLBT. O valor: bilhões em ativos ocultos, gerenciados por proxy para evitar escândalos. Mas uma cláusula chocante, só ativada se meus filhos unirem forças contra o ódio que me consumiu. A revelação abalou tudo. Rui, ao saber, sentiu culpa renovada, eu quase destruiu isso por ganância. Eduardo, redimido mas frágil, ofereceu-se para investigar os proxy, usando contatos de sua vida pregressa. Sofia, prática, convocou uma assembleia familiar na cabana. Isso não é riqueza, é legado. Como usamos? Debates acalorados se seguiram, com João defendendo transparência total. Publiquemos. Deixemos o mundo saber que até os conservadores podem mudar. O conflito escalou quando um proxy, um banqueiro corrupto de Genebra, contatou-os, exigindo propina para liberar os fundos, ou pagam, ou o dinheiro some em paraísos fiscais. Ameaças veladas chegaram, fotos de Clara na escola, chamadas anônimas para Miguel. O medo, outrora exilado, retornou como uma geada tardia, congelando os corações. João, atormentado, confrontou suas inseguranças em uma sessão de terapia com um psicólogo que era de Lisboa. Eu temo perder tudo de novo, você, a família, a paz. O terapeuta, com olhos sábios, respondeu: o medo é a herança tóxica. Escolha a do pai, coragem. Inspirado, João reuniu a família em uma estratégia ousada: gravar um podcast, Vozes do Douro, narrando a jornada inteira, expondo o banqueiro sem nomeá-lo diretamente. Miguel produziu, sua voz narrando como fado épico. O episódio viralizou, compartilhado por ativistas globais. Pressão midiática forçou o banqueiro a recuar, liberando os fundos sob escrutínio internacional. A Fundação Costa Livre nasceu oficialmente em uma cerimônia no Tejo, com discursos de sobreviventes portugueses. João, ao microfone, disse: esta herança não é ouro. É o direito de amar sem medo. Clara, agora confiante, iniciou um capítulo juvenil da Fundação, focando em educação anti-preconceito nas escolas do Norte. Inês, sua parceira, compôs uma canção para o evento, Raízes Livres, tocada ao vivo com violas e gaitas de fole. Rui doou suas ações pessoais, murmurando: por fim, sinto-me livre. Para João e Miguel,
O casamento civil em 2026 foi o ápice romântico, na margem do Douro, com o sol poente como testemunha, eles trocaram votos personalizados. Você me ensinou que amor é videira, entrelaçado, resiliente, doce no fim. Convidados, de trabalhadores a embaixadores, brindaram com o renascimento Costa, o rio aplaudindo com ondas suaves. Mas uma sombra final pairava, saúde de Rui, diagnosticada com uma doença rara ligada ao estresse acumulado. Eu esperei demais para viver, confessou ele no hospital de Porto, tubos e monitores bipando. A família se uniu em vigília, João segurando sua mão, você viveu, irmão. E continuará, conosco. Tratamentos experimentais, financiados pela Fundação, deram esperança, um milagre lento, mas real. Anos fluíram como o Douro em cheia, carregando sedimentos de dor e depositando fertilidade. Rui recuperou-se milagrosamente, fundando uma linha de vinhos Liberdade com Luca, exportados para comunidades quer mundiais. Sofia e Clara expandiram o centro, acolhendo refugiados de países hostis, transformando o vale em farol de esperança. Eduardo, agora gerente de adegas, casou-se com uma artista local, sua família crescendo em harmonia com as vinhas. João e Miguel, casados há 5 anos, adotaram um menino de 8 anos, Tomás, órfão de uma família conservadora em Faro. Ele nos escolheu como raízes, disse Miguel, assistindo Tomás correr pelas encostas, rindo com Clara e Inês. João, restaurando azulejos na casa solarenga, incorporava padrões que eram antigos, corações entrelaçados, videiras livres, simbolizando cura geracional. O legado da Fundação cresceu exponencialmente, bolsas para artistas GLBT, clínicas de saúde mental no Alentejo, museus interativos em Évora sobre amores escondidos. João viajou como embaixador, de Bruxelas a São Paulo, compartilhando, a vingança verdadeira é viver plenamente. Em cada parada, Miguel o acompanhava, seu amor uma constante como o fado eterno. Um último clímax veio com a restauração total da adega secreta, uma placa comemorativa, em memória de Armando Costa, pai, amante, visionário. A família reunida inaugurou-a com uma safra especial, justiça doce, engarrafada em vidro translúcido. Brindes ecoaram, pelo ciclo quebrado. Em uma tarde de outono, João e Miguel sentaram-se na varanda da cabana, o sol dourado pintando o vale. Tomás brincava abaixo, uvas suculentas em punhos pequenos. Chegamos longe, amor, murmurou João, mão na de Miguel. De deserdado a guardião. Miguel sorriu, olhos no horizonte, não de deserdado. Sobrevivente a semente. E o Douro florescerá para sempre. A vida, com suas curvas imprevisíveis como o rio, continuou, cheia de colheitas, amores, e a certeza de que, no final, a justiça não vinga, mas redime. E assim, sob o céu português eterno, a família Costa escreveu seu epílogo, não em páginas amareladas, mas em corações vivos, videiras fortes, e um amor que desafiava todos os silêncios.